Seguindo orientações da Procuradoria-Geral da República, o ministro Alexandre de Moraes arquivou a ação que apurava a estadia do ex-presidente Jair Bolsonaro na Embaixada da Hungria. Dessas imagens, que rodaram o mundo. Para o ministro, não há provas que indiquem que o ex-presidente tenha buscado asilo diplomático para deixar o país. Na decisão, o ministro apontou que, abre aspas, os locais de missões diplomáticas, embora tenham proteção especial, não são considerados extensão de território estrangeiro, fecha aspas. Ainda assim, outras medidas cautelares estão mantidas, entre elas a proibição de Jair Bolsonaro deixar o Brasil. E eu lembro a vocês que em fevereiro, o ex-presidente Jair Bolsonaro se hospedou por 2 noites na Embaixada da Hungria, um fato que foi divulgado pelo jornal The New York Times. Como é que vocês veem esse desfecho parcial da história? E isso a gente falou bastante aqui, Embora as autoridades brasileiras não tenham atuação sobre aquele local, sem que haja uma articulação com a embaixada, o território continua sendo brasileiro. Não é como se ele estivesse adentrando num território estrangeiro. Estou sem passaporte, estou adentrando num território estrangeiro. É que caso tivesse alguma medida contra ele, para haver o cumprimento, não poderia ser automática, porque as autoridades brasileiras não conseguiriam ter uma atuação direta ali. Mas isso também poderia ser resolvido com articulação, com conversa, enfim. E agora chega-se a esse desfecho, embora mantida a apreensão do passaporte de Jair Bolsonaro. Como que você avalia, Gustavo Segré? Primeiro, não consigo entender por que o ex-presidente está sendo investigado, nesse caso em particular, pelo STF, quando ele já não tem mais foro privilegiado. Não consigo entender. Perfeito. A situação dos asilos, e nós falamos isso aqui no 3 em 1, vale a pena repetir, são 2 tipos. Um asilo territorial, quando a pessoa busca asilo direto no território do país. E outro asilo diplomático, que é feito através da embaixada. Eu não sei quais são as provas que tem para justificar uma medida ou outra medida. Imagino que, nesse caso em particular, não havendo prova que seja contrária à defesa de Jair Bolsonaro, aplica-se o princípio de inocência. Então, nesse caso, não tendo como provar, arquiva, porque não tem como provar. Mas eu continuo pensando, até quando o STF vai continuar investigando pessoas que não têm foro privilegiado? Fala, Gani. A decisão é correta, de fato não havia nenhuma evidência de que ele estava fugindo, até porque ir para uma embaixada não é uma fuga, pode ser uma atitude bastante estranha, dado que ele mora ali no Rio de Janeiro, teria parentes, mas ele não cometeu, de fato, nenhum tipo de crime. Brasília. Em Brasília, a embaixada está em Brasília. Embaixada em Brasília, desculpa. Agora, mesmo que ele tivesse pedido um asilo político para uma embaixada, também não é um crime. Porque fica parecendo que se fosse um pedido de asilo, ele estaria condenado. Ora, você pede um asilo político porque você entende que as leis estão sendo aplicadas contra você de maneira arbitrária, você está sendo um perseguido político, por isso que a pessoa pede um asilo político. É um direito político. Então, mesmo neste caso, ele não estaria cometendo um crime. Fala, Piperno, como é que você avalia essa decisão agora do ministro Alexandre de Moraes, que seguiu uma recomendação da PGR? Então, se a PGR havia sugerido isso, enfim, recomendado isso, para ser mais exato, está perfeita a decisão do ministro. Só o Bolsonaro sabe o que ele foi fazer naquela embaixada. Foi um ato estranhíssimo, mas o Brasil não é o Equador, que se invade embaixada de outros países para arrancar pessoas lá de dentro. Então, acho que a decisão é correta, embora fique aquela bruma, cercando as dúvidas sobre as reais intenções do presidente Bolsonaro. Agora, só ele é capaz de dirimi-las. Então, eu acho que na falta de mais materialidade, está correta a decisão. Que curiosamente, ela é uma decisão que também tem algo de salomônica aí, porque ela se afasta um pouco da principal dúvida. Quer dizer, alguém que esteja cumprindo medidas cautelares pode, de fato, se hospedar na embaixada de um outro país? Eu acho que nesse momento também de distensionar o ambiente, tanto a PGR quanto o STF preferiram não tocar nessa dúvida. Fala, Dávila.
A decisão do ministro Alexandre de Moraes está correta nesse sentido, porque não havia nenhuma materialidade de busca de asilo diplomático. Esse é o fato. Se ele foi dormir lá, a razão que ele foi dormir, não é problema do Bolsonaro, não é problema nosso. E não existe nenhuma medida cautelar dizendo que quem está hoje sob investigação não possa fazer isso. A única coisa que tem é que ele não pode sair do país. Já entregou o passaporte dele. O resto, ele pode fazer tudo. A não ser que tenha um pedido específico, que você não pode visitar a embaixada, dormir na embaixada. Mas se aquilo não está especificado, é permitido. Esse que é o princípio da lei. Então está correto e nós precisamos usar esse caso para parar de criar marola em questões secundárias e focar nas questões centrais. Isso é que o Brasil tem que fazer. Nós estamos gastando muito tempo com essa polarização das instituições, investigando coisas que não têm o menor nexo, é só espuma. É isso que está mostrando aí essa decisão. Então está correta a decisão do ministro Alexandre de Moraes nesse caso.